Já estamos online no Facebook. Então, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Facebook, em especial nesta noite de domingo, ao segundo dia do estudo da regra de São Bento. Um momento de reflexão, um momento de espiritualidade beneditina, que através desses momentos a gente pretende passar para todos um conhecimento de si mesmo, uma harmonia interior, uma vivência melhor no dia a dia, levando cada um para o seu dia a dia o ora et labora, a oração e o trabalho, que a regra de São Bento nos proporciona. Hoje, em especial, estamos recebendo Dom Alexandre de Andrade, ele vai se apresentar já para vocês. Sejam bem-vindas, Sandra, Toninho, Antônio Siqueira, Cristina, a Mônica, o Diego, a Valéria e todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, que estão presentes hoje e que também vão nos assistir futuramente. Eu sou Angélica Manzano, sou oblata beneditina, na comunidade Cristo Rei de Presidente Prudente. Tenho como superior a irmã Djanira, que está aqui comigo, que também me ajudou nesse projeto de estudo da regra de São Bento. Essa é a irmã que quer falar um pouquinho das boas-vindas. Boa noite a todos. Sou a irmã Djanira, aqui do Cristo Rei. Estou até confundindo o nome aqui. É porque eu morei muito tempo no Santo Escolástico de Sorocaba e às vezes ainda vem na minha cabeça. Mas nós aqui do Cristo Rei, né? E temos um grupo grande de oblatos, né? A Angélica, nossa oblata, e é uma alegria para nós sempre poder compartilhar, né? Essa espiritualidade tão rica de São Bento, também com as famílias, né? E esse estudo, então, da regra é de grande crescimento para nós, realmente poder estar apresentando, né, esses momentos de estudo, de aprofundamento da nossa espiritualidade beneditina. E agradecemos, né, a presença de todos que estão colaborando aí nesse estudo com a gente. Então, uma boa noite para todos. Bom, Dom Alexandre, eu estava com o Dom João e a Sandra agora, e veio o Dom João. Bom, vamos iniciar hoje o segundo dia de estudo, e vamos refletir com o Dom Alexandre a segunda parte do prólogo da regra de São Bento. Né? A regra de São Bento é um resumo da Bíblia, é um convite para nós ao silêncio, um convite à conversão, um convite à oração e ao trabalho, um convite à jornada do conhecimento de nós mesmos, através do esvaziamento de nós mesmos, para que, através de uma espiritualidade de base, da nossa base, possamos ter um encontro com Deus e voltar os ouvidos do nosso coração aos preceitos do Mestre, e assim podemos trilhar a nossa jornada de vida de uma forma harmônica. Dom Alexandre, a palavra é sua. Muito obrigado, Angélica, pelo convite, irmã Djanira, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Eu soube que a irmã Djanira já deu uma parte do prólogo da regra de São Bento, e eu fui convidado, é uma honra para mim poder falar um pouquinho com vocês, conversar com vocês a respeito desse texto tão importante, não só para nós beneditinos e também oblatos, mas
também para a humanidade, né? Principalmente nos dias de hoje, em que a vida de todas as pessoas está bem difícil, né? Enfim, antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês me ajudem se vocês não estiverem me ouvindo bem, né? Eu não estou usando um microfone específico, né? Mas, enfim, se não estiver claro, vocês vão me avisar e eu vou colocar o fone de ouvido, que tem aquele microfone que a gente fala mais perto, se vocês não estiverem me ouvindo bem. Eu gostaria também de confirmar novamente com a Angélica quais os versículos que a gente tem que estudar especificamente mesmo. É do 33 até o final. Isso, Dom, do 33 até o final. A irmã de Janira fez uma exposição da primeira parte, né, irmã? Até o 33, ela foi um pouquinho além ali, até o 35. Mas pode iniciar do 33, então. Tudo bem. Como vocês conhecem a regra de São Bento, o prólogo é uma das partes da regra, aliás, é o prólogo da regra, né? O início é uma das partes mais lindas da regra de São Bento e que realmente pode nos inspirar muito, né? Não só às pessoas que vivem a vida religiosa estrito sensu, mas também as pessoas que não estão enclausuradas no mosteiro, mas hoje nós estamos como que se estivéssemos enclausurados em casa, né? Então, para nós, a regra de São Bento hoje, algumas partes assim mais específicas para os monges também servem para a nossa vida em casa, né? Enfim, essa segunda parte que ficou do prólogo para que eu fizesse, ajudasse com comentários e uma possível introdução de estudos, porque na realidade o próprio prólogo, que tem 50 versículos, né? Dá mais ou menos umas 2 páginas, né? É um texto razoavelmente curto, mas muito denso, como vocês podem imaginar, né? É o texto do emblemático, embora a irmã já tenha falado sobre isso, mas a gente não pode deixar de mencionar o início do prólogo, né? Que é tão emblemático para todos nós, né? Escuta, filho, os preceitos do mestre e inclina o ouvido do teu coração. E tem vários trechos do prólogo dos quais nós vamos mencionar ou comentar somente alguns, né? O que ficou para mim do versículo 33 em diante, que eu dei uma olhada, mas somente alguns que eu vou fazer comentário aqui, porque só o prólogo mesmo, comentar o prólogo não é assim fácil, a gente não fecha o assunto, né? Eu mesmo já ouvi de monges mais antigos do que eu, que tiveram o seu mestre de noviços, e que, às vezes, eles reclamavam do mestre de noviços que nunca saía do prólogo, não conseguia avançar no estudo da regra de São Bento, porque o prólogo ele é tão denso, tão importante, tão profundo, que o mestre, como se ele ficasse ali ruminando mesmo as palavras, algumas frases assim emblemáticas do prólogo, né? Então, quando nós lembramos da regra de São Bento e falamos prólogo,
a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso. Escuta. Escuta, filho, os preceitos do mestre. Escuta, filha, os preceitos do mestre. E inclina o ouvido do teu coração. Né? São textos, pedaços de trechos assim, de frases importantes que são típicas de São Bento, segundo os especialistas, né? A regra de São Bento é um documento de 1500 anos atrás, imagine isso, né? E até hoje é objeto de estudo. Então, tem coisas que a gente extrai ou consegue descobrir por comparação de textos mais antigos. Durante muito tempo, vocês sabem, eu estou fazendo uma introdução bem rápida. Espero que eu também saia dessa introdução do prólogo e não fique como aquele mestre de noviço que não consegue sair dessa frase, né? Mas vocês sabem que, durante muito tempo, se acreditou que São Bento tinha sido, a regra de São Bento tinha sido inspiração para outras regras monásticas durante muito tempo. Inclusive, uma regra maior até que de São Bento, um pouquinho mais comprida do que a de São Bento, chamada regra do mestre, inclusive mais complexa, né? Com mais detalhes. Durante muito tempo se acreditou que a regra do mestre fosse uma cópia mal feita de São Bento. Depois, estudos posteriores, mais recentes, a gente chegou a descobrir, quer dizer, os especialistas, né, descobriram que a regra de São Bento é uma cópia bem feita da regra do mestre. Então, a regra do mestre é anterior, e é muito importante que a gente sempre aliás, estudando a regra de São Bento, faça referência à regra do mestre, porque é um jeito que a gente tem de conhecer melhor, inclusive, a personalidade, a índole pessoal de São Bento, que teve a fineza de acrescentar algumas coisas e tirar muita coisa da regra do mestre. Então, uma das coisas delicadas da regra de São Bento, que a gente sabe que é de São Bento e não do mestre, hoje a gente tem as duas, né? Eu, infelizmente, não trouxe aqui a regra do mestre para ler em conjunto, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas a regra do mestre não tem assim detalhes assim de delicadeza e de afeto como São Bento tem. Se inclina o ouvido do teu coração, isso é típico de São Bento, né? Enfim, tem várias outras partes assim mais afetuosas. Quem vê a regra de São Bento, ou mesmo o prólogo pela primeira vez, pode achar até um texto de 1500 anos atrás, difícil de ler. Eu, quando li a regra de São Bento pela primeira vez, há 30 anos atrás, mais ou menos, eu não achei nada poético aqui. Achei um texto muito pesado, né? Então, foi necessário eu ler uma versão mais light da regra, que um dos abades daqui tinha escrito, junto com uma monja de Nossa Senhora da Paz, a irmã Mônica, o abade Joaquim e a irmã Mônica escreveram uma versão mais leve da regra de São Bento para as pessoas de hoje, né? Então, eu achei um pouquinho mais poético, mas assim, não é um texto fácil, mas uma vez que nós relemos e passamos a viver, a gente volta no texto, como a gente é forçado a fazer nos mosteiros. Nós precisamos ler a regra de São Bento todos os dias, um trechinho, e a gente acaba lendo o prólogo da regra umas 3, 4 vezes por ano, né? Alguns leem a regra de São Bento durante as completas,
outros mosteiros leem durante o jantar, como é aqui o nosso costume, né? Nós começamos o nosso jantar lendo um trecho da regra de São Bento do dia. Enfim, a gente vai tomando amor pelo texto, por mais difícil que ele seja. E tem partes bem afetuosas e poéticas desse texto, como esse início da regra, emblemático, né? Também tem no final do prólogo da regra, né? Com o progresso da vida monástica e da fé, aliás, com o progresso da vida espiritual, né, traduzindo, o coração se dilata e, com inenarrável doçura de amor, corre-se nos caminhos dos mandamentos de Deus. Isso está no versículo 49, do qual eu acho que eu não vou falar, porque sempre quando eu caio para falar sobre o prólogo da regra, a gente vai, eu principalmente, a gente vai direto nesses trechos mais afetuosos, né? Enfim, eu não vou falar, eu estou só mencionando, mas nós não vamos estudar especificamente esses trechos, porque eles falam muito ao coração. Então, a gente vai em trechos, na realidade, que eu escolhi aqui, são partes do texto que a gente não liga muito, passa mais rápido por eles, né? E tem uma certa cultura por detrás de como São Bento estrutura ou monta ou aproveita aquilo que já está sendo dito pela regra do mestre, né? A gente não sabe quem que é o mestre na realidade, né? Provavelmente, muito provavelmente, a vida monástica e esse estilo de vida mais ascético já existia na região de São Bento, na época de São Bento, antes de São Bento. Então, São Bento não fundou a vida monástica aqui no Ocidente, embora ele seja o pai da vida monástica no Ocidente. Enfim, para nós, o que é importante é justamente sumarizar esses ensinamentos do prólogo. Nós vamos pegar alguns trechos, né? Principalmente nessas questões que são muito importantes para nós hoje, né? Nós vemos, por exemplo, hoje a gente não tem mais, não, ainda tem, quando a gente vai em algum shopping, eu, por exemplo, não deveria ir, né? Devia ficar enclausurado em casa, mas quando eu dou uma saidinha e vou a algum shopping, eu vou procurar, tinha costume de procurar uma livraria, né? Eu sou meio que rato de biblioteca, gosto muito de livros, de novidades, etc. Só que hoje, com essa crise de cultura que nós estamos passando, né? E por uma série de razões de mudança de mentalidade, enfim, as livrarias estão fechando, estão acabando, né? Mas, enfim, quando a gente vai em alguma livraria, normalmente tem sempre uma estante ou uma ilha assim de livros separados sobre equilíbrio, né? Sobre uma vida assim com mais praticidade, mais simplicidade, eficiência, né? E principalmente equilíbrio, uma vida de realmente que seja eficiente, mas que tenha equilíbrio. Então, tem muitos livros que a gente chama hoje de autoajuda, né? Com esse tema. Então, os valores beneditinos que a gente
se a gente poderia sumarizar assim, em grandes linhas, né? O equilíbrio e a humildade, que nós vamos encontrar como temas aqui na regra de São Bento, e principalmente valores para serem cultivados numa vida espiritual de cultura beneditina, né? Como são os oblatos, os monges, etc., né? Equilíbrio e humildade, se a gente pudesse sumarizar assim, né? Vocês sabem que nós temos os votos, São Bento menciona os votos que os monges e as monjas fazem, os oblatos e oblatas também fazem no seu estado de vida, né? De estabilidade, conversão dos costumes ou conversação dos costumes e obediência, né? Então, isso faz parte dos valores beneditinos, da espiritualidade beneditina, né? A gente consegue ler na prática esses votos, né? E o que eles significam, né? Que resumem, por exemplo, se a gente vai falar de equilíbrio, nós temos aí o voto de estabilidade e conversação dos costumes. Estabilidade, vocês sabem, né? Na prática, o que é o voto de estabilidade? Para um monge ou para uma monja entrar na Ordem de São Bento ou no mosteiro especificamente e morrer naquele local, né? Ser sepultado naquele mosteiro. Né? Isso daí a gente abre um pouco o leque, claro, né? Estabilidade pode ser lido de uma outra, sobre várias outros prismas, né? Mas a princípio, na prática, para o mosteiro de São Bento, para a regra de São Bento, né, pode se traduzir assim: conversação dos costumes ou conversão dos costumes é aquele voto que no qual a gente se compromete a mudar a nossa mentalidade dia a dia. Nós não vamos, como se a gente estivesse falando assim, não vamos fazer um voto que ele não vai poder cumprir, né? Então, eu vou fazer o meu voto uma entrega diária. Hoje eu não fui tão casto quanto eu deveria ter sido, poderia ter sido. Amanhã, com a graça de Deus, eu vou melhorar, né? Vou progredir, né? Hoje eu não fui tão silencioso, hoje eu não fui tão caridoso, né? Hoje eu não fui tão veraz, tão organizado, né? E assim por diante, né? O voto de conversação dos costumes é uma conversação de situações, né, em que a gente vai evoluindo com a graça de Deus dia a dia, né? Não é um voto assim no sentido do voto, no sentido primeiro, né? Quer dizer, eu faço um voto e se eu falhar, quer dizer, eu quebrei esse voto. Então, eu preciso reunir de novo os cacos, né? Enfim, não é dessa maneira, mas é um comprometimento pessoal e contínuo de conversão, né? E depois a humildade, né? Quer dizer, a gente tem o equilíbrio, os dois valores beneditinos que a gente está querendo resumir aqui. Equilíbrio, expressos no voto de estabilidade e conversação dos costumes, né? E humildade, expresso bem claro no voto de obediência, né? Então, são dois assim valores importantes, o equilíbrio e a humildade. Vão aparecer na regra, vão aparecer no prólogo, em todas os comentários de São Bento na regra, a gente vai ver esse detalhe do equilíbrio de São Bento. Principalmente se a gente compara a regra de São Bento com a regra do mestre, que foi uma regra que ele usou e editou com equilíbrio, né, inspirado pela graça de Deus e pela própria sensibilidade, afeto e
e índole própria, né? Enfim, a sabedoria de São Bento, né, a gente vê também, se a gente pode ver, ele, do ponto de vista prático, ele divide o dia monástico, né, bem equilibrado entre oração, trabalho, estudo e descanso, né? Então, quer dizer, são propostas. A gente vai ver, lendo o texto reservado, alguns trechos do texto reservado para nós hoje, como é que isso realmente pode acontecer, né, com a inspiração das palavras e da sensibilidade de São Bento aqui no prólogo, né? E uma das coisas importantes é a coerência. Logo no versículo 33, em que ele cita o Salmo 14 ou 15, né? Vocês devem lembrar o Salmo 14 ou 15, aqui no versículo 33, tanto o mestre quanto o prólogo de São Bento aproveitam esse trecho, mesmo trecho, né? Eis porque no Evangelho o Senhor diz: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a pedra. Cresceram os rios, sopraram ventos, investiram contra a casa, e ela não ruiu porque estava fundada sobre a pedra. Um trecho de Mateus 7, 24 a 25. Logo depois, São Bento vai citar o Salmo 15, 14 e 15, né? No versículo 39. Como, pois, irmãos, interrogássemos o Senhor a respeito de quem mora em sua tenda, ouvimos em resposta qual a condição para lá habitar. Então, vocês lembram do Salmo 15, 14 e 15, né? Aquele que habita, quem será digno de habitar a tenda do Senhor? Aquele que tem mãos puras, inocente o coração, aquele que não comete nenhum tipo de crime, etc., né? E junto com essa parte do Evangelho de Mateus 7, aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática. Então, ele vai usa o Evangelho, usa o Salmo 15, justamente para colocar nesse chão firme da Sagrada Escritura, né? Que a Sagrada Escritura é a base no qual a gente, quer dizer, São Bento, os monges antigos, né? O cristianismo, e o próprio Jesus aqui está dando exemplo, né, de que o homem sábio é aquele que constrói a sua casa na rocha, sobre a pedra, constrói a casa sobre a pedra. Crescem rios, ventos, investem contra a casa e ela não ruiu porque estava fundada sobre a pedra. Quer dizer, a casa é o lugar onde eu vou habitar, né? Então, tem uma comparação interessante aí de São Bento dando o chão firme para que a gente possa construir a nossa casa sobre esse chão firme e depois apresenta a imagem proposta pelo Salmo, né, a tenda do Senhor. Depois, no final do prólogo também, ele está lançando aí as condições para que ele possa dizer no final do prólogo, no capítulo 50, no versículo 50,
não nos separando jamais do seu magistério, perseverando no mosteiro, sob a sua doutrina até a morte, participemos pela paciência dos sofrimentos de Cristo, a fim de merecermos também ser co-herdeiros do seu reino. Então, o reino aqui, a casa que nós estamos construindo sobre a rocha, sobre um chão firme. E a morada é o reino, e esse reino que foi construído sobre a rocha, que também nós, de alguma forma, escolhemos por habitar essa casa, né? Esse reino, o chão firme. Então, nós como moradores, vocês estão vendo o interessante que a vida espiritual está sendo comparada aí com base na Sagrada Escritura, né? E na tradição, claro, a uma casa, a uma morada, a um lugar onde nós vamos morar, né? E, como moradores dessa casa, como co-herdeiros desse reino, como vai fechar o prólogo no final, merecermos sermos co-herdeiros desse reino, dessa casa, né? Nós temos que ser coerentes. Essa coerência vem da onde? Logo no início ele já diz: escuta, filho, os preceitos do mestre. Então, as condições de bom morador aí, proposta nessa parte do texto, é justamente isso. Aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. É o sumário, por assim dizer, do prólogo, né? Desde o início até o último versículo, versículo 50. Né? A coerência. Quer dizer, escuta, tenha liberdade, é uma aventura, né? É uma aventura optar por Deus, escutar a sua palavra e, por consequência, né, ser obediente. Né? A obediência está aí, em escutar e colocar em prática. Em conclusão, interessante aqui no versículo 35, o texto do prólogo fala: em conclusão, espera ao Senhor todos os dias que nos empenhemos em responder com atos às suas santas exortações. Agora, o interessante aqui é que a gente às vezes coloca a atenção em alguns dados da frase, que a gente, claro, vê a ordem de importância, né? O Senhor espera todos os dias que empenhemos em responder com atos às suas santas exortações. Então, eu vou olhar para o final da frase aqui, que diz respeito, não estou falando que eu tenho que ser coerente, ouvir e responder adequadamente com o meu comportamento, né, para ser digno de ser co-herdeiro, habitante dessa casa, né? Então, eu vou olhar lá que nos empenhemos em responder com atos às suas santas exortações. A gente olha para essa frase, já coloca os olhos diretamente nesse trecho aqui, que é justamente aquilo que é o nosso comportamento. São Bento chamando a nossa atenção, chamando a atenção do nosso comportamento. Mas tem um outro detalhe nessa frase que a gente perde. E especialistas olham exatamente onde a gente normalmente passa direto, né? Então, tem uma parte, quando a gente vai comparar esse texto com a regra do mestre, que é um texto mais antigo, que a gente sabe hoje, o mestre, nessa parte aqui, ele acrescenta algumas coisas, e São Bento tira.
Então, é interessante ver, fazer essa comparação e imaginar, assim, a título de não só curiosidade, mas para que a gente possa perceber mesmo a delicadeza de São Bento, né, para com a vida espiritual, né, que é justamente isso. O Senhor espera todos os dias que nos empenhemos. Então, São Bento faz aqui aponta para se a gente pensar bem, aponta para qual dos votos que eu havia mencionado no início. Lembra que eu tinha feito um resumo dos votos beneditinos, valores beneditinos? Quais são os votos que a gente faz? Estabilidade, conversação dos costumes e obediência ao abade, né? E obediência mútua também, né? São Bento vai falar principalmente isso. Então, 3. Estabilidade, conversão dos costumes e obediência. Agora, quando São Bento fala aqui no versículo 35 do prólogo, em conclusão, espera o Senhor todos os dias que nos empenhemos em responder com atos as suas exortações, ponto. Agora, esse detalhe aqui a gente passa direto normalmente. Espera o Senhor todos os dias. Isso daqui é uma referência a um desses votos. Qual que seria, será? Vocês imaginam que tem a ver aqui com qual voto que tem a ver com o detalhe de todos os dias? Lembra que nós falamos do voto de conversação dos costumes? Que não vou fazer um voto que eu vou quebrar, né? Então, prefiro não fazer. Mas o voto de conversão dos costumes é justamente aquele estilo, a mentalidade de vida que normalmente nós trazemos quando chegamos ao mosteiro, ou que nós temos quando começamos a prestar mais atenção na nossa vida espiritual. Quer dizer, tem um estilo de vida, um estilão, um jeitão. Aí, de repente, a ficha começa a cair, a vida passa rápido e eu preciso, sei lá, começar a pensar nas coisas mais importantes da vida. Aí, de repente, eu descubro a espiritualidade, o caminho da espiritualidade, seja ele qual for, né? O supermercado está aí à vontade para a gente escolher, né, diversas coisas, né? E aí eu vejo que, né, tem exigências. A gente precisa mudar a mentalidade. Só que existem propostas. A proposta beneditina, a sabedoria de São Bento propõe uma conversão contínua, diária, de mudança de mentalidade. Eu sei que qualquer espiritualidade propõe isso, pelo amor de Deus, né? Qualquer espiritualidade séria. Não é só a espiritualidade beneditina, que é especial, que está oferecendo um produto novo no mercado, ou no mercado de espiritualidade com São Bento, né? Mas, assim, a delicadeza para com esse detalhe é importante porque nós somos muito impacientes, a gente quer resultado imediato. E por isso a gente não tem paciência, normalmente, com o processo da vida espiritual e da conversão das outras pessoas, e às vezes menos ainda conosco mesmos, né? Nós somos muito duros com a gente, né? Então a proposta aqui é isso. Está aqui no texto. O Senhor espera todos os dias. Isso aqui é uma novidade. É interessante que no texto do mestre, nessa parte anterior aí, no 35 de São Bento, fala assim: em conclusão, quer dizer, resumindo, fechando a questão,
mas ele vai abrir de novo. É engraçado que ele fecha a questão abrindo, né? Em conclusão, no mestre, o mestre se refere ao texto bíblico. O texto bíblico é engraçado porque o texto bíblico, vou pegar a Bíblia para dar o exemplo. O texto bíblico, vou ver aqui. Qual que é o texto bíblico que nós nos referimos até agora? Mateus 7, 24 a 25, não é? Aquele que constrói sobre a pedra. Pode vir qualquer coisa, né? O texto diz: assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vem as enxurradas. Estou lendo a versão da Bíblia de Jerusalém, Mateus 7, versículo 25. Sopram ventos. Deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Por outro lado, São Bento não coloca essa parte no texto, né? Isso é interessante. Por outro lado, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, quer dizer, um homem que não é sábio. Um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Olha a poesia do texto bíblico. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína. Aí o texto fala assim, no versículo 28. Logo depois que Jesus diz, o texto bíblico meio que explica. Aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram espantadas com o seu ensinamento, porque era com autoridade, e não como aqueles outros professores. Então, o mestre teve no texto do mestre, nessa partezinha, o mestre teve a pretensão de colocar uma conclusão, assim, criativa, que São Bento desprezou. São Bento fez uma cirurgia no texto e ele desprezou, mas o mestre colocou mais ou menos assim, Dominus tacet. Ele termina essa partezinha com essa expressão latina. O Senhor silenciou. Talvez fazendo uma referência a uma conclusão que o texto bíblico não fez, como ele está mexendo com disciplina monástica, né, com a vida ascética, a prática da meditação, aquela coisa toda, então o mestre teve a pretensão de acrescentar no texto Dominus tacet, quer dizer, o Senhor fez silêncio, né? Querendo dar uma de Shakespeare. The rest is silence. Só que 1000 anos depois, 1000 anos antes, né? Mas engraçado que São Bento ignorou, que com certeza ele sabia Bíblia tão bem, né? Estava com o texto ali, e eu só, mas isso daqui não está na Bíblia, né? Não é porque não estava na Bíblia, é porque realmente é uma adição imaginativa do mestre que quis dar uma ênfase na prática disciplinar
desse ensinamento espiritual. Justamente quando a gente pensa em vida espiritual, nós somos muito difíceis conosco mesmo e com os outros, né? A gente não tem aquela bondade bíblica mesmo, que eu vou mencionar daqui a pouco, de Deus, né, compreendida por São Paulo, que eu vou ilustrar daqui a pouquinho, de que o Senhor, o que está ilustrado justamente aqui, é engraçado, São Bento tira do texto do mestre, o Senhor silenciou e coloca, em conclusão, sabe aquele tipo de pessoa que é bem prática e tem sabedoria, mas não quer ficar enrolando com o texto? Então, concluindo, São Bento fala, em conclusão, no 35, versículo 35 do prólogo, em conclusão, substitui essa parte do mestre, que é o Senhor silenciou, porque por várias razões aí não é necessário, né? Aí ele acrescenta, em conclusão, espera ao Senhor todos os dias. Esse detalhe a gente perde, a gente vai para o outro, porque a gente é mais preocupado com o que pode acontecer depois, com as consequências dos nossos atos, né? Só que Deus conhece melhor quem nós somos e do que nós somos capazes, e tem paciência, né? Nós não. Então, a mensagem importante aqui desse versículo 35 é: o Senhor espera todos os dias, fazendo um sinal. Olha o voto, né, que nós temos que aprender no mosteiro ou na vida espiritual, o valor beneditino que a gente tem que na realidade não é tão beneditino se a gente parar assim, mas é claro, a espiritualidade beneditina quer dar uma ênfase aí nesse detalhe que às vezes passa despercebido, né, no caminho da nossa vida espiritual, de que Deus espera todos os dias, né? Então, claro, São Bento fez uma cirurgia aí no texto do mestre, né, e deixando para nós alguns detalhes que às vezes passa despercebido. Então, com isso é uma grande introdução ao sentido do voto da conversação dos costumes, né? A consciência de que a vida é limitada, é efêmera, a oportunidade de correção e formação, né? A base do primeiro degrau da humildade, que nós podemos ler lá no capítulo 7º, né? O temor do Senhor. Cada dia traz uma chance para a conversão. Então, aqui mesmo ele vai falar, 36. Por essa razão, os dias desta vida nos são prolongados como tréguas para a emenda dos nossos vícios, conforme diz o apóstolo. Então, ignoras que a paciência de Deus te conduz à penitência? Romanos 2, 4. Pois diz o bom Senhor, é interessante aí o bom Senhor, que passa despercebido também, né? Não quero a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva uma profecia de Ezequiel, 33, 11. Né? Então, isso aqui é importante porque o bom Senhor fala de uma paciência. O Senhor espera todos os dias um tipo de paciência bíblica, né, que a gente às vezes perde um pouquinho, né? O Romanos 2, 4, se a gente vai ver essa parte, Romanos 2, 4. Romanos 2, 4. Desprezas a riqueza da bondade de Deus, da sua paciência e da sua generosidade, sem reconhecer que essa bondade te impele à conversão. Esse texto de Romanos 2 é muito duro, mas é interessante que, quando fala paciência aqui, nos textos de tradução
recente, se a gente vai ver o texto da Vulgata, São Jerônimo, em latim, não usa a palavra paciência. Ele usa a palavra bondade. Então, tem um jogo de palavras aí que algumas traduções antigas deixam como detalhe, justamente para que a gente possa prestar atenção nesse trechinho do prólogo, ou alguns trechos do prólogo, que a gente lê assim como, a gente tem que focar nas coisas que a gente acha mais importante, né? E algumas partes do texto que a gente perde têm uns segredos diferentes. E essa bondade, no original grego, tem a palavra macrotymia. Macrotymia. Essa palavra significa, são duas palavras gregas, né, na realidade, macro e tymia, né? Macro, grande, né? E tymia, thymos, que significa ira, furor, indignação ou cólera. E a raiz é tuo, que significa respirar intensamente. Sabe quando você está insegura? Ou quando você está nervoso, você começa a respirar bastante, etc. E isso foi traduzido como bondade, não como paciência. Nas Bíblias hoje traz como paciência, mas na Vulgata de São Jerônimo não traz a palavra paciência, nesse trecho traz a palavra bondade, que Deus é bom, que ilustra bem aquilo que São Bento realmente quer dizer como o Senhor espera todos os dias. Então, assim como se é uma benevolência, né, da parte de Deus, uma relutância em acertar as contas imediatamente com o pecador, sabe? A pessoa erra, presta conta. Nós somos assim conosco mesmos. Nós somos assim com os outros. Mas Deus não é assim conosco. Então, São Bento está querendo ensinar desde o prólogo, desde o início da regra, que nós temos que mudar a nossa mentalidade com relação à vida espiritual. Ele não age com a gente do jeito que nós agimos conosco mesmos, nos cobrando, e do jeito que a gente age com os outros. O Senhor espera todos os dias. Então, essa ira, essa indignação, sabe, ela tem espaço na nossa experiência humana, né, de sacrifício, de respirar intensamente, no sentido literal da palavra, né, e quase como se fosse assim um exemplo de ira tardia, na tradução literal. Uma ira tardia, quer dizer, deixar para mais tarde, sabe, não dá de volta assim logo, não. Respira fundo, né? Demore a ficar irritado, né? Então, mansidão. No momento, principalmente naquele momento em que a gente perde a paciência. Então, é interessante que certas expressões no prólogo passam assim e a gente perde toda essa riqueza que está por trás, né? Então, eu não sei, eu acho que tem alguém que fez uma pergunta, que, aliás, eu acho que tem várias perguntas, deixa eu ver aqui. Não sei se eu consigo ler. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não sei. Eu acho que eu estou falando tanto que eu fico empolgado, daqui a pouco não vai dar mais. Eu acho que eu nem saí acho que eu nem fiz 3 versículos, não consegui falar. O Toninho, do Alexandre, comentou: esse trecho da regra pode ter alguma relação com a parábola do semeador?
Toninho, você está aí, né? Perfeitamente. Pode se manifestar. Perfeitamente. Pode explicar melhor? Não, é que no começo quando se fala dessa questão da obediência e essa condição de ouvir, o ouvir ele não pode ser um ouvir passivo, tá certo? Pelo menos foi isso que eu pude compreender. E quando a gente fala da parábola do semeador, existe lá uma série de condições da escuta que precisam ficar claras e que o discípulo ele não pode simplesmente ouvir de qualquer jeito. Eu só queria, na verdade, a minha pergunta tanto quanto Mateus, no seu capítulo 7, poderia existir alguma correlação com a parábola do semeador de maneira propositada, na sua opinião? É essa a pergunta. Bom, Toninho, eu não sou biblista, então eu não saberia responder isso do ponto de vista técnico, né? Mas isso também, você tem que ver que a parábola do semeador vai aparecer em vários textos, né? Não sei se esse texto de Mateus, se a parábola, se esse texto que você está se referindo também é Mateus, com essa ênfase na escuta. Eu sei que tem uma hora que a parábola do semeador é explicada assim, com essa ênfase, mas eu não sei em que livro que é. Se for no mesmo livro, se for em Mateus mesmo, então é muito provável que tenha, sim, porque tem uma coerência de ensinamento aí, né? Então é possível que haja, sim, mas eu não tenho como responder, não teria como responder, assim, com certeza, né? Eu estou falando aqui assim, de maneira muito específica com relação a trechos que a gente aparece para estudar um pouquinho mais aprofundado alguns trechos do prólogo, principalmente alguns trechos que a gente deixa escapar, né? Então, eu realmente não tenho como responder essa pergunta assim, mais especificamente, mas é muito provável por coerência de ensinamento. Se é o mesmo livro, é possível que tenha uma coerência aí. Mas aí a gente já está falando mais sobre... estaria fugindo um pouco aqui da questão do prólogo e ficando mais na escuta proposta por Mateus, né? Pelo livro de Mateus. Aqui nós estamos falando, nós estamos abrindo, você está vendo como eu estou abrindo no sentido interpretativo da regra de São Bento, né? E esses detalhes não são percepções minhas, na realidade, né? Se a proposta é estudar o prólogo, então vamos ver o que os especialistas têm para nos oferecer da riqueza desses textos e principalmente do jeito antigo de garimpar essas riquezas, né? Porque a gente sabe que uma das riquezas de interpretação adequada dos textos antigos é justamente o recurso das alegorias. Então, por coerência de ensinamento, essas alegorias, elas realmente se encontram, assim, de maneira muito poética, né? Estamos mostrando a poesia do texto, na realidade, né? Enfim, eu estou enrolando aqui para dizer que eu não saberia dizer, assim, com autoridade.
Mas esses detalhes que eu estou levantando são detalhes que apontam especialistas recentes da regra de São Bento, como aquele americano, tem um livro muito bom de comentário sobre a regra de São Bento, palavra por palavra da regra de São Bento, do original, que é o beneditino Terence Cardon. Ele publicou um comentário sobre a regra de São Bento de palavra por palavra, recentemente. Quer dizer, recentemente, assim, há uns 20 anos atrás, que é um estudo, é um dos melhores estudos sobre a regra de São Bento que a gente tem na atualidade, né? E tem outros especialistas que também dão a sua contribuição nesse aspecto, né? Como Columba Stewart, né? Tem um outro beneditino australiano também, que eu esqueci o nome, mas tem a Akinata Böckemann, que é uma beneditina alemã, que também faz esses comentários assim nesse nível. Assim, eu estou dando só um mínimo de um exemplo, assim, mínimo da beleza, né, da aproximação desses textos. Tem 1500 anos e a gente normalmente vai direto naqueles trechinhos da regra do prólogo, que são bem clichês, né? São bem românticos, assim. E a gente perde a beleza, às vezes, desses detalhes que estão, às vezes, por trás, e as relações as relações fortes com a Bíblia, que a gente mostra exatamente o que São Bento quis usar. São Bento, o mestre, o próprio Jesus quis usar da cultura bíblica mesmo, né? Uma casa, e da vida espiritual, por analogia, né? Melhor analogia que essa, impossível. Por isso que eu estou demorando aqui, né? Uma casa construída sobre a rocha, que pode estar sendo construída sobre a areia. Durante muito tempo da nossa vida, a gente constrói sobre a areia. Quantas decepções, quantos ventos. Por isso que eu fiz questão de ler o texto aqui, no sentido literal e alegórico, principalmente. Quantos ventos dão sobre essa casa? Hoje, principalmente, né? Então, a autoridade vem desses exemplos antiquíssimos, que têm uma força de sabedoria e de firmeza de ensinamento, né? Que é impressionante. Então, é isso que eu queria que vocês vissem. Como não dá para esgotar o assunto, né? A Angélica queria que a gente esgotasse o assunto. Não dá, sinto muito. Enfim, a minha enrolação. Eu estou vendo mais uma mãozinha aqui, só que eu não sei o que eu posso fazer para ver essa mãozinha aqui. Peraí, deixa eu ver. Se eu apertar nela, o que acontece? Nada. A Angélica tem que ver aí. Aperta em reações. Várias opções ali, reações. Aí vai abaixar a mãozinha. Abaixar a mão. Pronto, abaixou. O que significa? E agora? Não consigo ler. Não. É bate-papo? Isso, bate-papo. Tá. Tem algumas questões aqui do pessoal da internet. O senhor quer responder agora? Melhor a gente deixar para o final, né? Vamos enrolar com essas perguntas aí mais um pouquinho. Eu estou cheio de coisa para falar aqui, né? Senão o pessoal fica chateado e vai embora. Né? Porque já está ficando chato. A gente está aqui tem várias pessoas nos vendo aqui, visualizando, já tem mais de 300 pessoas. Sejam todos bem-vindos, benedicite a todos.
Tem o Maurício Soares, que é um oblato, irmão oblato lá de Minas Gerais. A Carla Medeiros, a Wanda, está assistindo, boa noite, Benediste. Elienar Dantas, boa noite, Dom Alexandre. A Simone Penariol perguntou, por que a mesma regra lida em 3 dias no ano? Deve ser 3 vezes no ano. Deixa eu responder essa pergunta. Uhum. Nós temos que ler a regra de São Bento todos os dias. É todos os dias. Só que são 73 capítulos, mais o prólogo. Então, essa regra ela está em blocos. A gente lê um bloco cada dia. Então, se a gente for ver em um ano, a gente leu a regra todos os dias 3 vezes. Eu acho que são 3 vezes por ano que a gente acaba lendo. Se a gente lê todos os dias um pedacinho, a gente lê. A regra traz aqui no lado, né? Aqui, no lado aqui, os dias que a gente tem que ler. Isso. Mas é todos os dias que a gente lê a regra de São Bento e acaba lendo o mesmo trecho 3 vezes por ano. Ou todos os dias, assim. Todos os dias, né? Outra pergunta? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Mariângela José Francisco confirmou, né? Conversão dos costumes. A Áurea também, conversão dos costumes. O João Paulo da Silva, reflexões magníficas o Senhor nos tem proposto esta noite, Dom Alexandre. Muito obrigado por compartilhar conosco a sabedoria. Obrigada, João Paulo, por estar aqui conosco. Maurício disse, irmão Maurício, Deus nos espera todos os dias. Isso demonstra como Deus é paciente. Nós que somos imediatistas, né? Aí, Beth Bento, bondade e paciência, época, tem muita importância em tradução para a interpretação de textos sagrados. Eu leio e penso na minha ignorância sobre a vida que se levava na época, quem conversava com quem e qual era a cultura e quantas pessoas conversaram e sabiam ler. Ela diz ainda, eu tenho interesse em saber se houve alguma revolta no ambiente, se eram povos nômades que conviviam na ocasião. Eu sinto muita dificuldade devido a não ter conhecimento para reflexão. É muito complexo. Porque se hoje é difícil compreendermos uns aos outros, imagine naquela época. Pois é. Uma das coisas, fazendo um comentário sobre essa pergunta, é a dificuldade da convivência. Uma coisa importante que traduz bem o sentido da regra de São Bento, claro que tem outros detalhes, falando assim, grandes linhas, né? É o estilo de vida. Essa regra foi logo no início da regra, antes do prólogo, está escrito assim, deixa eu ver se está escrito aqui. É engraçado essa versão minha que eu não tenho. Não tem, mas o texto original diz: início da regra dos monges, mas que vivem em comunidade. Da regra dos mosteiros, dos monges que vivem em comunidade, monges e monjas que vivem em comunidade. Então, a ideia é justamente essa, a vida comum, comunitária, a convivência, é a convivência. Então, São Bento vai ofertar para nós aquilo que a gente normalmente tem como dado, né? Mas nós não prestamos muita atenção, que é
o dom da comunidade. Estou falando dom porque é a grande oportunidade que Deus tem de se aproximar de nós, se aproximar de mim, de maneira física, que é através do meu irmão, da minha irmã, para mostrar que eu não estou sozinho. Então, é o outro. E o melhor desenho para isso é a vida comunitária. Isso é bíblico. Se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, segundo São João, né? A epístola de São João, eu sou um mentiroso. Isso é muito forte. Então, numa época em que, às vezes, o mercado de espiritualidade oferece tantas opções de autoconhecimento, que não passa pelo conhecimento do meu próximo, mas sim, às vezes muito focado em si mesmo, etc., né? Nós temos aqui um documento de 1500 anos atrás que propõe rever, né, essa proposta de Jesus. E é engraçado que tem um texto interessante que é um drama, né? Nós temos a importância do autoconhecimento e a importância do exercício do dom da liberdade que nós temos de ir ao encontro do irmão. A aventura que isso significa, né? A surpresa que significa. E ninguém gosta de surpresa. Então, mas tem um texto interessante do Mário de Andrade. Ele escreveu um texto de cultura musical, compêndio de história da música, se não me engano, compêndio de história da música, em 1936. E lá ele diz esse trecho aqui, que é bem polêmico. Ele diz isso: quem trouxe a ideia da prática do homem só, destruindo as bases em que se organizaram as civilizações da antiguidade, foi Jesus. Foi o cristianismo que firmou no indivíduo a noção de culpa em relação ao indivíduo mesmo e substituiu, por assim dizer, a consciência estadual anterior por uma consciência individual nova. Com isso, o ideal novo de civilização ia nascer, provindo não mais da noção de sociedade, mas da noção de humanidade. Aí ele faz uma digressão interessante aqui, porque só mesmo a mesquinhez do indivíduo traz a ideia de humanidade. Aqui ele está fazendo um jogo de palavras, né? Quando parece que deveria ser o contrário, né? Os homens antigos, esse é um comentário que ele faz, né? Para falar sobre música, etc. Mas é interessante aqui, do ponto de vista de entender a mentalidade antiga da época de São Bento e anterior a São Bento, na época de Jesus, nessa época aí, né? Porque o que nós pensamos de espiritualidade hoje é diferente do que o povo da época de Jesus pensava de espiritualidade. Então, eu estou dando esse exemplo aqui da digressão do Mário de Andrade, em 1936, fazendo início de comentário introdutório à história da música, né? De que, olha outro trecho interessante, os homens antigos tiveram uma noção nítida e agente de socialização. Mas os homens antigos possuíam ideias imperfeitas, vagas e até diletantes
sobre o que seja a humanidade, a humanização e a liberdade humana. Então, querendo só dar um exemplo de que ele consegue ver, como intelectual, ele consegue perceber que é engraçado que essa noção de interioridade que a gente tem hoje, e assim com mais clareza na nossa cultura, quem trouxe isso foi Jesus, pelo menos aqui para nós, no Ocidente, a nossa percepção, né? E que o homem antigo tinha uma dificuldade, quer dizer, ele sabia o que era subjetividade, etc. e tal, mas tinha uma noção meio diletante, assim, não fazia parte do tecido da cultura da época, né? Depois, Santo Agostinho veio realmente tricotar assim de maneira mais firme, mais clara a respeito dessa interioridade, né, da metafísica da interioridade. Esse texto eu tirei do texto uma menção da professora Rita de Cássia Futi Amato, que está fazendo uma live comigo de vez em quando na minha live coreano, e no livro dela tem essa citação que eu achei interessante, porque eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, né? De fato, Jesus, quando os discípulos pedem para ele ensinar sobre oração, Jesus ensina Mateus 6:6, né? Ainda nesse bloco que nós estamos comentando aqui do Sermão da Montanha, né? Mateus 6:6. Quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e não fica preocupado com muita falação, porque Deus sabe como está o seu coração. Eu já estou interpretando, enfim. Então, fique em silêncio que Deus já sabe, né, do que se trata. E aí, logo em seguida, ele fala, mas se você quiser dizer alguma coisa, diga, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Né? Venha a nós, o pão nosso, não é o pão meu. Né? Então, se Jesus, por um lado, veja bem, ele ensina os dois lados da prática religiosa, o silêncio e a palavra. Vocês veem, o Pai Nosso é todo um conjunto de textos que estão espalhados pela Bíblia, né? Se a gente pode dizer isso, né? É a Sagrada Escritura ali resumida no Pai Nosso, né? Por assim dizer. Então, tem as duas coisas, o silêncio e a palavra. Ele não ensinou só um. Né? As duas coisas são importantes. E na palavra, não sou eu. Não é o autoconhecimento aí que está em jogo, mas é a vida comunitária. Como São Bento vai encerrar a regra, né? No último capítulo, a última palavra da regra, lá no capítulo 73, que ele vai dizer, nós, né? Para que possamos chegar juntos. Não, no capítulo 72, o final do capítulo 72. Nada absolutamente antepor a Cristo, que ele nos conduza juntos para a vida eterna, juntos, não é cada um por si. Então, a dinâmica sempre vai ser essa da regra, né? De mudar a nossa mentalidade, de formar a nossa mentalidade para que
nós possamos caminhar juntos. Não estamos sozinhos. A nossa privacidade espiritual realmente é Deus que dá conta. Às vezes nem eu mesmo dou conta. Mas é importante sempre saber que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então, a regra sempre vai puxar para esse lado, né? Tem um outro detalhe aqui, do prólogo. Nossa, preciso parar de falar, mas esse aqui é só para fechar, então. Espera aí. Um outro detalhe do prólogo que ilustra bem isso é 45, o versículo 45 do prólogo. Devemos, pois, constituir uma escola de serviço do Senhor. Uma escola. E é interessante que escola, na noção antiga de escola, ela tem a conotação grega e a conotação latina. São Bento está dando ênfase na conotação latina da escola, que é mais ativa, mais agressiva, ascética, cenobítica, comunitária mesmo, militar, porque ele vai usar expressões assim de natureza militar aqui, né? E não é a noção grega de escola, que é mais contemplativa, mais passiva, mais assim eremítica, etc. e tal, que você está sozinho, né? Você pode ficar mais em paz, assim, não tem um irmão, como dizia São Basílio Magno numa das suas regras, né? Dizendo que o eremita, ele está fazendo uma propaganda contra o eremita, né? O eremita perde 2 vezes, né? A oportunidade da caridade, de fazer a caridade, de amar, né? Porque de ter a experiência de amor, porque ele não tem a quem ajudar a levantar quando alguém cair, e também quando ele cair não tem quem o ajude. Então essa escola de serviço do Senhor está voltada para a comunidade. Ela depende dessa estrutura. Mas é justamente para mostrar que essa experiência de obediência mútua, que é a essência de como o monge, de como o cristão, na realidade, né? Como o cristão serve a Deus, como ele deve ser diante de Deus, né? É a obediência mútua aí. E essa obediência mútua, ela é ajuda, serviço, apoio, amizade, caridade fraterna, respeito, né? E nesse sentido, a gente vê esses versos aí cheios de personalidade, delicadeza e sensibilidade. Veja aí o 46. Nesta escola, nesta instituição, esperamos nada estabelecer de áspero ou pesado. Para um texto de 1500 anos atrás, monástico, isso daqui é uma mãe falando. Não é nem um pai mais, é uma mãe. Segundo os especialistas, né? Não sou eu que estou falando. Mas se aparecer, olha a delicadeza, isso não tem na regra do mestre. Isso daqui é a adição própria de São Bento. Mas se aparecer alguma coisa um pouco mais rigorosa, nós não esperamos estabelecer nada de áspero ou pesado. Mas se aparecer alguma coisa mais rigorosa, ditada por motivo de equidade, para a emenda dos vícios ou a conservação da caridade, não fujas logo tomado de pavor do caminho da salvação, que nunca se abre senão por estreito início. Nessa frase aqui, número 47, é a primeira vez que aparece a palavra amor. E nas regras, principalmente a regra do mestre, não é muito comum isso não.
né? Quando aparece, vai demorar muito, e assim, de uma maneira muito rápida e veloz, né? Assim, bem disfarçado. Mas logo no 49, se vocês olharem ali, mas com o progresso da vida monástica e da fé, vamos traduzir isso, mas com o progresso da vida espiritual e da fé, toda vez que aparecer vida monástica, vocês podem traduzir vida espiritual. Nós estamos falando da vida espiritual aqui. E vida monástica são os costumes, né, que vão fazer com que a nossa vida espiritual, são práticas da vida espiritual, né, para um certo grupo. Mas isso daqui nós estamos falando para pessoas, para cristãos, né, leigos como nós, né? Mas com o progresso, agora 49, né? Com o progresso da vida monástica e da fé, dilata-se o coração e com inenarrável doçura de amor. Segunda vez que aparece a palavra amor na regra de São Bento. No mesmo, quase que vizinho. Então, a primeira vez que aparece a palavra amor, no versículo 47, por motivo de caridade, né? De amor mesmo, de compreensão, de carinho, de justiça, né? Aparece a palavra caritatis, né? E a palavra amor vai aparecer na regra de São Bento nas palavras, nos lugares mais delicados, mais complicados, que vai ser no capítulo 7º da humildade, que é um capítulo maravilhoso, que aquilo lá a gente dura a vida inteira para analisar. E no capítulo 72 também, que eu li, né, aqui como exemplo, que é o penúltimo capítulo da regra, né, que faz um resumo assim, espiritual muito bonito. Claro, o amor ali vai aparecer no sentido literal também. Enfim, em nenhum momento aqui, nós estamos falando da vida espiritual, mas em nenhum momento eu usei a palavra disciplina. Nenhum momento. Mas não tem vida espiritual sem disciplina. Mas foi necessário falar essa palavra? Usar essa palavra? Não. Nós não usamos na nossa conversa. Mesmo na nossa conversa. Mas é aquele negócio, é a disciplina pela caridade. E a caridade pela disciplina. E aí, nas palavras de uma especialista da regra alemã, a irmã Akinata Böckmann, que dá aula lá em Santo Anselmo, ela fala desse amor da regra de São Bento, mas não é um amor assim mole, né? É um amor firme. É amor mesmo. Amor que é firme e que nos segura. É aquilo que a gente deve ser para os nossos irmãos e que eles serão para nós quando nós precisarmos, né? Amor firme. É uma casa construída sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir, né, o que for. Né? E mais delicado ainda do texto, mais delicado, que a gente passa assim, né? Olha o calor, né, desse versículo, né, 48, um pouquinho antes. Né? Mas se aparecer alguma coisa de difícil, 48, não fujas logo, tomado de pavor. Não fujas. Isso daqui é muito delicado. Para um texto de 1500 anos atrás, para um grupo estabelecendo uma escola de espiritualidade, enfim, né? É um texto, é aquilo que realmente o texto do Evangelho diz no final do Sermão da Montanha. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras,
né, o 7:28. Mateus 7:28. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque ele as ensinava com autoridade e não como aqueles professores ou os escribas. Então, isso é São Bento. A gente vê São Bento aqui. E por isso que ele fez aquela cirurgia no texto do mestre. Não, vamos tirar isso daqui, né? Dominus tacit. O Senhor silenciou. Não é assim. Com inenarrável doçura de amor, não fujas. É esperança para o progresso da vida espiritual. Esperança sempre. Isso que tem que ficar. Bom, eu acho que chega, né? Alguém tem alguma questão, alguma reclamação, etc.? Não esgotamos. Acho que só começou ou deu um gostinho para que vocês possam continuar, né? De detalhes no texto que não tem fim. Enfim. Muito bem. Gente, vocês estão à vontade para abrir o microfone e participar, tá? Bom, aqui o pessoal está encantado com suas reflexões, Dom Alexandre, perguntando se a gente tem algum grupo para que a gente possa participar. Bom, além do Facebook, tem o Escuta Filho, o Instagram, que lá é postado todos os dias a regra de São Bento, os conselhos de São Bento, né? O Evangelho, e a gente tem alguns grupos também, depois eu passo para ele. A Maria Elizabeth pede que o senhor volte, Dom Alexandre, que faça outras lives também. Ensinamento com autoridade diferente, né? Aqui. Então, eles estão pedindo também os livros, a bibliografia que o senhor citou. Aí depois o senhor me passa e eu posto aqui, tá? E fiquem à vontade. Só um comentário que eu quero fazer, essa construção da nossa base, da nossa casa numa rocha firme, é essa espiritualidade a partir da base, que a gente tanto fala, né? Que a gente precisa, toda a edificação, para ela ser firme, ela precisa ter um alicerce bom. Então, se nós não tivermos um bom alicerce espiritual também, a gente não consegue se edificar. E quando a gente passa pela parábola do bom samaritano, a gente vê que o caminho para Deus ele não é direto. O conhecimento de si mesmo nos leva ao encontro com Deus. Mas esse caminho não é reto, é um caminho que passa pelo próximo. Só isso. Gente, fique à vontade agora, Toninho, Armando e Janira, para os comentários. A Sandra, Cristina. Quero comentar aqui, né, que realmente é uma benção a gente estar com o Dom Alexandre, que estuda tanto, e realmente a gente precisa de uma vida, né? Acho que é pouco, né? A gente tem que levar isso para a eternidade, porque é muita coisa, né? No prólogo a gente vê, mas isso da conversão, né? Da conversão diária que o Dom Alexandre falou, é uma coisa que a gente realmente precisa trazer, né, para a nossa vida. Eu acho que isso pode auxiliar nesse aprofundamento da espiritualidade, né? E eu só quero agradecer mesmo, né? Obrigada por estar nesse caminho aí, né? O meu primeiro, né? Dom Alexandre foi e né, ainda, mas é meu irmão lá do mosteiro e foi o meu primeiro contato no mosteiro. Então,
daí, né, e eu ainda estou aprendendo aqui muita coisa, ainda tenho muito que aprender com ele, né, e com todos lá, mas agradeço muito, viu, Dom Alexandre? Sempre, ó, gratidão mesmo. E obrigada, Angélica, e todos aí, para a gente estar nesse momento juntos aqui, né, que possamos seguir nos aprofundando, né, buscando isso. Obrigada. Obrigada a você também, Sandra. E a Sandra, juntamente com o Dom João Batista do Mosteiro, eles estão com um retiro agora, né? Amanhã a Sandra faz a reflexão às 8 da manhã. Isso, às 8. Nós começamos às 7 horas da manhã com a missa transmitida lá diretamente, né, na página do Facebook do Mosteiro. Às 8 nós temos uma reflexão lá no Instagram, no Tocando a Vida com Leveza. Depois, às 14 horas, no Instagram do Dom João Batista, também temos uma outra reflexão. Às 17h30, teremos o ofício de vésperas, né, no Facebook do Mosteiro, e terminamos o dia com uma outra reflexão comigo no Tocando a Vida com Leveza, lá no Instagram. Bom, obrigada aí pela divulgação, né? Estamos juntos, né? Estamos aqui compartilhando. Muito obrigada, viu? Sim, Sandra. Eu queria comentar. Pode falar, irmã. Sobre o que o Dom Alexandre falou sobre os votos, né? Nós fazemos também, logicamente, como beneditinas, mas um pouco diferente, porque nós somos missionárias, né? Então, nós temos o voto de estabilidade na congregação. Então, nós fazemos na congregação e somos enviadas onde tem necessidade, né? Mas com o mesmo sentido de estabilidade aí nessa vivência dos valores beneditinos na vida comunitária, né? Na regra de São Bento. E também gostei muito que ele dava o exemplo da regra do mestre, né? Que realmente esse olhar assim mais humano que São Bento traz, né? Ele faz assim todo um olhar mais assim realmente carinhoso para as pessoas, né? Não é uma coisa muito disciplina séria como era o mestre, né? Muito ali na regra mesmo, nas leis, né? Podemos dizer assim. E São Bento não, São Bento já tem esse olhar humano de realmente perceber que todas as pessoas se sentam bem no mosteiro, então tudo que ele coloca, ele tem esse olhar de acolhimento, de realmente da humanidade dele, né? Então é uma coisa muito assim bonita, profunda que São Bento nos ensina, que a gente possa também ter, né, com nossos irmãos, nossas irmãs de comunidade ou também na família, né? Esse olhar humano de não querer ficar muito em cima da regra, mas viver realmente essa humanidade, esse amor ao próximo que está acima de tudo, né? Então, realmente é muito forte essas mudanças que São Bento traz da regra do mestre, né? Para a regra que ele nos deixa. E agradeço também esse momento, né? Tão profundo de partilha do Dom e Alexandre. Deus abençoe e continue com a gente, né? Obrigado. Com certeza, Dom Alexandre vai precisar voltar, né, irmã? Em outros momentos. Isso, pode agendar aí. Já. Bom, a Valéria, que está aqui com a gente, está dizendo que toda a beleza da regra e a suavidade que nunca é vista, Dom Alexandre fala com o coração. Gratidão, Dom Alexandre. A Cristina, que está com a gente também, obrigada pelos ensinamentos, Dom Alexandre. Muitos agradecimentos aqui pelo Facebook. Dom Alexandre, seria possível uma próxima live? Pois foi maravilhosa. Precisamos continuar. Obrigada. Carla Medeiros, Dom Alexandre, sempre muito didático, com uma oratória maravilhosa e agradável. E sempre sábio em suas palavras. Gratidão por essa live. A Cláudia Garcia, é incrível como essa sabedoria tão antiga, contínua,
continua tão atual, cabe em qualquer época, é atemporal. E realmente a riqueza está nos detalhes que muitas vezes deixamos passar, e em tempos líquidos e atuais, detalhes são desnecessários, infelizmente. Parabéns, Dom Alexandre, aqui a Dulce, uma amiga minha aqui muito tempo, né, está nos parabenizando, foi parte de minha infância no Cristo Rei, não conhecia esse padre. É importante, Dom Alexandre, explicar, nem todo monge é padre, né, Dom Alexandre? Né? Alguns fazem, alguns são ordenados e outros não são ordenados. Explica rapidinho para a gente. O importante no mosteiro masculino, monges, é a vida monástica. Ser monge é que é o objetivo. Ser padre, ser ordenado, faz parte. Né? Eu, por exemplo, não fui ordenado, só sou monge. Então, um padre pode ser monge. Na realidade, a gente fala assim, um monge pode ser padre. Nós estudamos tudo. Né? Eu estudei teologia, filosofia, como qualquer padre. Mas o objetivo aqui no mosteiro é ser monge. Alguns acabam se ordenando para ajudar a comunidade no serviço do altar, né? Mas o objetivo do mosteiro não é ser monge. Quer dizer, não é ser padre, especificamente. Embora tenha mosteiros que tenham muito mais padres do que monges, do que irmãos, né? Mas o objetivo do mosteiro é a vida monástica, ser monge. Ser padre é só um detalhe extra. Alguns são. Esse é um detalhe desconhecido por muita gente, né? Importante a gente explicar isso aí. Então, bom, a Maurício Soares Oblato, lá de Minas Gerais, toda a comunidade de Varginha está acompanhando a nossa live. Que bom, muito obrigada. Todos os domingos, às 8h30, a gente vai estar aqui. Né? Obrigada pelo esclarecimento, ela não sabia. Bom, muito obrigada, Dom Alexandre, muito obrigada a todos que estiveram conosco nesta noite de domingo, o 6º domingo do tempo comum. Né? Quarta-feira nós iniciaremos um novo tempo na nossa Igreja Católica, o tempo da Quaresma. Dom Alexandre, assim, fechando, né, como diz aqui a regra, né? Em conclusão, a gente não consegue concluir tudo aqui hoje. A vida, como diz o Papa, nós somos seres em construção. Todos os dias é dia da gente construir mais um pouquinho, colocar um tijolinho para a nossa escada para o céu, e assim a gente vai. Todos esses ensinamentos, Dom João, todas essas reflexões da regra trazidas aqui, podem melhorar nosso tempo quaresmal. Então, dá um conselho para todos nós, a irmã também, né? Para nós, monges, oblatos, os monges, as irmãs, é sempre quaresma. Para nós, a gente sempre vive na espiritualidade quaresmal. Mas para aqueles que estão nos assistindo, que estão conhecendo agora mais profundamente a regra, qual é o conselho que vocês dão para eles, a irmã e o Dom Alexandre? Irmã, pode falar a senhora primeiro. Então, como a Angélica já disse, nós temos na regra, né, que São Bento nos fala que a vida do monge deve ser uma eterna quaresma, né? O tempo todo nós devemos estar em busca dessa conversão, dessa busca de Deus, né? Mas de forma especial, nesse tempo de quaresma, nós sempre fazemos alguns propósitos, né? De viver mais intensamente realmente a vida de oração,
viver mais a vida de caridade mesmo com o próximo, renunciando a algumas coisas a mais que nós já fazemos, né? Na parte de comida, de bebida, mas também na parte pessoal, né? E eu penso que não é só para nós como, né, vida religiosa, vida monástica, mas para todo cristão, né? Fazer algum propósito realmente de mudança, de viver mais, assim, a vida espiritual de união com Deus, sempre oferecendo e sabendo que no final poder celebrar a Santa Páscoa, né? Como diz a regra de São Bento. E tudo que a gente oferece durante esse tempo de quaresma, né? Esses 40 dias de caminhada, né? De conversão, nos leve realmente a ressurreição, de estar com Cristo nessa alegria da ressurreição, né? Então, que possamos realmente, durante esse tempo, viver de forma mais intensa essa nossa espiritualidade de vivência com Deus, para juntos celebrarmos na alegria a Santa Páscoa. Muito bem. Eu, na realidade, não vou falar mais do que eu já falei, né? Tudo aquilo que a gente discutiu hoje um pouquinho, com certeza é uma contribuição para que a gente possa começar a nossa quaresma assim, de maneira mais adequada e com bastante esperança, né? Então, eu não tenho assim nada mais a acrescentar. A irmã já falou bem a respeito do capítulo da Quaresma de São Bento, né? Enfim, gostaria de aproveitar também e desejar que vocês tenham um bom início de Quaresma, que Deus abençoe todos os propósitos, os nossos propósitos de melhorar, né, a nossa vida interior, espiritual. E para isso nós temos tantas oportunidades aqui no meio virtual, né? Temos aí os retiros sendo pregados, etc., né? Da minha parte, tem um encontro que eu faço semanal com as pessoas que se interessam em aprender um pouquinho mais sobre o canto gregoriano. Vocês sabem que eu tenho uma das minhas atividades aqui no mosteiro é justamente ajudar no canto gregoriano. Então, tem tanta gente que gostaria de aprender e são curiosos a respeito de como expressar a sua fé através da música, na liturgia, etc. Então, eu tenho um encontro semanal aberto com as pessoas que se interessam por esse assunto. Todas as terças-feiras no Instagram, Gregoriano Live, vocês vão encontrar lá. E tem as aulas de introdução ao canto gregoriano. E agora, às quartas-feiras, eu também vou fazer um encontro semanal sobre espiritualidade, mais ou menos sobre isso que nós fizemos aqui hoje, eu vou fazer às quartas-feiras, só que, claro, com um tempo menor, né, durante uns 50 minutos, todas as quartas-feiras. Aberto também, no mesmo canal, Gregoriano Live, como se fosse a parte de espiritualidade, né, que a gente anuncia no canto gregoriano e espiritualidade. Então, terça-feira nós focamos em música, quarta-feira nós focamos em alguma coisa sobre a prática da espiritualidade, né? E também nós vamos começar esse mês, ainda para ser decidido, um encontro semanal mais sistemático sobre história e antologia da espiritualidade, para ver esses textos, estudo de textos antigos, que são as raízes da nossa espiritualidade cristã. Então, se alguém quiser se aprofundar, vai poder
ter essas informações de como fazer a sua inscrição para poder estudar de maneira mais sistemática sobre espiritualidade, história da espiritualidade. A gente ainda vai decidir qual o melhor dia, né? E aí vai ser um curso mais sistemático, mais aprofundado, né? Às quartas-feiras, os nossos encontros são abertos, gratuitos, etc. Esse outro curso que vai começar esse mês ainda, aproveitando esse tempo forte de espiritualidade da Quaresma, vamos começar um estudo mais aprofundado sobre espiritualidade, as raízes da espiritualidade cristã, luzes e sombras. Então, tem tanta oportunidade da gente aprofundar nossa vida espiritual, mesmo que seja do ponto de vista de curiosidade, né? Deus, com a sua graça, de alguma forma, toca os nossos corações na hora certa, do jeito certo, né? Então, eu agradeço a Angélica a oportunidade de estar aqui, a irmã de Janira, pelo também oportunidade e convite, e a todos vocês pela paciência de me escutarem, né? Muito obrigado. A gente ficaria aqui até as laudes, né, Toninho? Ficaríamos até as laudes, né, Sandra? Aqui, sem cansaço. Dom Alexandre, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos que estiveram conosco aqui no Facebook, no nosso canal. E eu gostaria, para a gente encerrar, que o Dom Alexandre fizesse a oração final. Vamos nos colocar sob a proteção da nossa mãe, que nós comecemos o nosso exercício espiritual desse tempo forte da Quaresma, sob a ajuda e o carinho e a proteção da nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Gente, obrigada. Boa noite, benedicite a todos e até o próximo domingo, com a graça de Deus. E por intercessão de São Bento, que a nossa semana seja maravilhosa. Boa noite.